Aconteceu uma reunião na Câmara de Vereadores de todos os secretários municipais de Campo Mourão com os vereadores. Esta reunião tratava-se sobre uma reforma administrativa. Nós vamos conversar com o Sérgio Henrique dos Santos, coordenador-geral do município. O que foi essa reunião, Sérgio, e que reforma administrativa é essa? Essa reunião aconteceu, porque o prefeito Tauilo solicitou, inclusive nos acompanhou nessa reunião do secretariado com os vereadores, a fim de esclarecer, o que é essa reforma administrativa, o objetivo dela, por que está sendo feita, para que os vereadores, que são o nosso legislativo, os que vão discutir esse projeto de lei nas próximas sessões, possam estar embasados em entender o motivo do Executivo mandar essa proposta até a Câmara de Vereadores. Então, uma reunião importante, uma reunião muito esclarecedora, até porque existe uma harmonia muito grande entre o Executivo e o Legislativo aqui, onde não tem espaço para que fique diz que me diz. Pelo contrário, hoje essa reunião demonstrou a proximidade, onde o secretariado, junto com o prefeito Tauilo Tezelli, foi até a Câmara de Vereadores, num bate-papo muito produtivo, conseguimos explicar aí os objetivos dessa reforma administrativa. Virão muitas mudanças por aí, Sérgio? Considerando hoje o organograma da prefeitura, não são muitas mudanças, mas tem mudanças, São mudanças necessárias do ponto de vista administrativo. A gente está na gestão da cidade, A gente, quando digo, é o prefeito Tauilo com a sua equipe, a qual eu, inclusive, faço parte desde o início de 2017, onde ao longo desse tempo a gente foi identificando que muitas vezes o serviço prestado à população, ele ficava ali um pouco prejudicado graças à falta de algumas estruturas administrativas, onde você consegue qualificar estruturas colocando pessoas responsáveis por setores. Pessoas responsáveis por setores, quando eu digo via de regra, são servidores já efetivos que podem sim assumir uma responsabilidade sobre uma divisão, sobre uma seção específica. Ao longo desse tempo, a gente ficou boa parte do tempo sem poder criar seções, divisões ou gerências devido ao índice de folha estourado, mas o ano passado já conseguimos fazer alguma alteração e agora a gente está propondo então essa nova alteração para que o serviço seja ainda melhor prestado, para que as pessoas qualificadas estejam no lugar correto e assim a gente ofertar um serviço público ainda mais de qualidade à população de Campo Mourão, que esse é o objetivo do prefeito. Duas perguntas, Sérgio. O prefeito já vai para o seu último ano de mandato e não vai à reeleição porque não pode mais, pela questão legal mesmo. E também fazer uma reforma administrativa nesse momento. Essa reforma não vai ter um custo elevado para o município? Primeira coisa que a gente precisa colocar é o seguinte, isso demonstra o compromisso do prefeito Tauilo com o Campo Mourão. Ele poderia entregar a prefeitura sem passar por isso, porém é uma coisa que é dele. Ele ainda até o último dia de mandato tenho certeza que o que ele achar que está errado, que precisa ser corrigido. Porque ele sabe que o próximo prefeito vai ter uma estrutura muito mais adequada se ele conseguir fazer essa reforma agora. Consegue pegar uma estrutura muito mais correta, com pessoas qualificadas, principalmente, como eu disse, servidores de carreira, cuidando cada um de uma área específica importante para o município. Então, claro, ele poderia não apresentar esse projeto de lei agora, poderia, mas sabendo que ele quer deixar a casa o mais organizado possível, como ele está fazendo, e isso o reflexo são as contas, o dinheiro público bem investido. Então agora estamos propondo isso. Claro que uma reforma administrativa dentro dessa especificação de poder reorganizar tem custo financeiro. Esse custo financeiro é o equivalente a 105, 110 mil reais por mês, onde criam-se gerências, divisões e tudo mais. Essas gerências e divisões vão custar isso se forem colocado pessoas nessa estrutura, Depende então, vai ser nomeado alguém nessa estrutura? Sim. Se não for, então não tem esse custo é menor. Então cria-se a estrutura, mas não necessariamente está sendo nomeado alguém. E o segundo ponto quando a gente fala de um custo de 110 mil reais aproximadamente, ou um pouco menos, 102 mil reais por mês de custo dessa estrutura, a gente consideraria o quê? Aqueles cargos que foram criados, que seriam cargos comissionados, a gente conta como se fosse o valor integral. Porém, a maioria desses cargos são ocupados por servidores de carreira. Então, às vezes, a pessoa já ganha lá 3, 4 mil reais, por exemplo, e vai ser nomeado num cargo de 5.
então para exercer uma função de chefia. Então não é 5, é a diferença entre os 4 para os 5, que é uma diferença bem menor. Então isso tudo é um objetivo do prefeito de organizar essa estrutura administrativa, não tem ninguém nomeado ou esperando por essa nomeação ainda, porém dentro de uma estrutura onde que os secretários passaram por prefeito, que seria muito mais bem organizado as secretarias. Com essa mudança, o prefeito está mandando esse projeto de lei. Posso usar como exemplo uma gerência da ação social, que é a gerência da Mulher e Cidadania, onde o município, não criando essa gerência da Mulher e Cidadania, não poderá receber recursos oriundo do Ministério ou do Governo Federal, porque não tem essa política pública. Então isso daí também já demonstra que, junto com alguns recursos financeiros que a Prefeitura vai ter que investir para criar essa nova estrutura, também virá recursos para o município. Fora a organização, né? Fora a organização, onde outra gerência que eu posso citar é a de urgência e emergência, onde terá uma pessoa técnica responsável, por exemplo, somente pela UPA e pelo Pronto Atendimento do Lar Paraná, que hoje não existe. Hoje essas estruturas estão dentro de outro departamento que tem várias outras estruturas para cuidar. Então, pensando tecnicamente, acho que essa reforma administrativa é bem necessária e eu tenho certeza que vai voltar em benefício e em assistência à população de Campo Mourão. Então, finalizamos mais uma sessão ordinária. Tivemos ontem votação em primeiro turno, hoje em segundo turno. Todos os projetos que veio do Executivo, que já passou pelas comissões, um trabalho dos vereadores em conjunto com o Executivo em votar as suplementações importantes para cada uma das secretarias. Então, tudo aprovado. Nesse momento, nós agora vamos ter uma outra reunião que vai acontecer juntamente com o prefeito, com os secretários, servidores, para tratarmos de outros projetos que virão agora para as últimas sessões do ano, dia 18 e dia 19. Logo em seguida nós teremos o recesso, mas esses projetos são projetos importantes que acabam afetando, né, e melhorando também a nossa cidade, tendo em vista que são recursos vindo, né, de várias para várias entidades, do governo do estado, do governo federal, emendas de deputados. Então esse é o trabalho que os vereadores estão fazendo junto ao Executivo, uma parceria, né, com o Tauilo Tezelli, com toda a sua equipe, com o intuito de sempre melhorar a nossa cidade. Então é muito importante essa reunião, ainda mais ainda com a presença do prefeito, que demonstra, né, que os projetos têm que ser tramitados com muita responsabilidade e com muita seriedade. Esse é o trabalho da Câmara com o prefeito Tauilo Tezelli. Nesta reunião, especificamente, são algumas situações que o prefeito está demonstrando para os vereadores de uma nova reforma administrativa que irá ser discutido e votado pelos vereadores nas últimas sessões do ano.